A minha mãe me expulsou de casa depois de ver eu e o meu padrasto na cama dela. Mas calma, que não é dessa forma que vocês estão imaginando, tá? Antes de me julgarem, escute a história até o final. Bom, assim que minha mãe me teve, ela teve depressão pós-parto. Óbvio que antigamente não tinha esse nome de depressão pós-parto, né? Antigamente ela ficou doida, endoidou, enlouqueceu. Esse era o nome que dava pra uma mulher que tinha depressão pós-parto. E aí, quando minha mãe me teve, ela me rejeitou por ela teria me dado pra uma moça lá. Meu pai que não deixou. Ela não me pegava no colo, ela não me dava de mamar, ela me deixava chorando, me deixava com fome. E meu pai, vendo essa situação, meu pai pegou e me levou pra casa da minha avó e ficou morando comigo na casa da minha avó até minha mãe ir se recuperando, né, dessa situação na qual ela tava. Na época não tinha muito esse negócio de psicólogo, de fazer terapia e tal, não tinha essa facilidade que tem hoje, sabe? Na época não tinha isso. Então minha mãe teve que ir se curando aos poucos e sozinha mesmo, entendeu? Meu pai ali ajudando e tal, mas algumas vezes meu pai dormia lá na casa dela, sozinho, sem mim, porque meu pai tinha medo de minha mãe fazer alguma coisa comigo, me deixava na casa da minha avó, da mãe dele. E minha mãe já tentou colocar fogo no meu pai, pra vocês terem ideia. Porque ela falava que meu pai gostava mais de mim, que meu pai amava mais eu do que ela. Tipo, criou uma certa rivalidade na cabeça dela comigo, com a própria filha dela sendo um bebê. E meu pai passou um perrengue com a minha mãe por conta disso, sabe? E o tempo foi se passando, minha mãe foi voltando ao normal, mas demorou bastante tempo pra minha mãe voltar ao normal. E quando minha mãe voltou ao normal, meu pai voltou pra casa, me levou pra casa e tal. E aí minha mãe foi, né, me reconhecendo assim como filha mesmo, me tratando normal como um bebê. E depois que meu pai viu que a minha mãe já tinha voltado ao normal e tal, meu pai, né, ficou tranquilo, né, de sair, de me deixar com ela e tudo mais. Quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai se separou da minha mãe, né, e a minha mãe ficou perguntando por que ele queria se separar e tal, e ele falou que ele já não gostava dela mais, desde quando aconteceu o episódio, né, dela ter ficado maluca, como dizem, mas não é, gente, ela tinha entrado em uma depressão mesmo pós-parto. E meu pai falou que dali ele já perdeu o encanto, ele já não via mais ela como uma mulher, já não tinha mais o sentimento que ele tinha antes por ela. E depois que meu pai se separou dela, dando esse motivo pra ela, a minha mãe começou a pegar raiva de mim. Porque na cabeça dela, eu que atrapalhei o casamento dela, ela perdeu o amor da vida dela, como ela já falou pra mim várias vezes. E ela começou a me tratar novamente mal. Só que ela não tão mal quanto ela me tratava quando ela tava, né, com a depressão pós-parto. Mas começou a me tratar, tipo, querendo me bater toda hora, me agredindo, eu com apenas 3 anos de idade. E ela me deixava de castigo, tipo, trancada dentro do quarto, coisas que, tipo assim, eu tenho reflexo porque eu era muito novinha. Mas quando eu tinha 5 anos de idade, ela continuava fazendo as mesmas coisas, sabe? Então, com 5 anos de idade, eu já lembro, eu ficando sozinha no quarto escuro, que ela me deixava. Entende? Ela falando que culpa minha, que meu pai foi embora, que por ela eu não tinha nascido. Nossa, minha mãe falava muita coisa pra mim. E minha mãe vivia me batendo. Minha mãe tinha uma raiva de mim fora do normal. E aí o tempo foi se passando. Quando eu tinha uns 6 para 7 anos de idade, minha mãe se juntou, né, com o meu padrasto. Ela conheceu ele, não demorou muito, ele já tava morando com a gente. Mas nesse meio tempo, gente, meu pai continuava presente na minha vida e tal. Só que minha mãe sempre me ameaçava se eu contasse pro meu pai, tipo, que ela me bateu, que ela fez isso, que ela fez aquilo, eu não iria mais pra casa do meu pai. Ela ia me proibir de ir pra casa do meu pai. E eu não contava por medo. Ou então ela falava que ia fugir comigo, que ia sumir comigo, pra mim nunca mais ver o meu pai. E como eu era muito apaixonada por meu pai, e tipo assim, a única pessoa que eu vi que gostava de mim, que me amava de verdade, era o meu pai. Então eu nunca contava pro meu pai o que acontecia, entende? Por mais que eu já entendesse que eu poderia falar, sabe? Eu não contava pro meu pai de jeito nenhum. E aí o meu padrasto começou a morar com a gente e tal. Eu gostava dele no começo, no início, assim, eu gostava muito dele. Porque com meus 7, 8 anos já, eu me livrava das surras da minha mãe por causa dele, entendeu? Ele não deixava minha mãe me bater. E outra, em época de escola, meu pai sempre dava dinheiro pra minha mãe pra ela poder comprar minhas coisinhas da escola, né? E a minha mãe, gente, não comprava de jeito nenhum. Ela me fazia ir pra escola com bolsa plástica, de saco plástico mesmo. Só que antigamente era pior, tá? Não era assim igual hoje, não.
era bem pior. Minha mãe fazia eu com aquele saco pra escola, com minhas coisas dentro, ou então ela fazia eu levar tudo na mão, porque ela não comprava de jeito nenhum. E o meu padrasto que ia lá, batia o pé e comprava, entendeu? O meu padrasto que fazia tudo que minha mãe, tipo, não queria fazer por mim. Às vezes ela me batia, né, quando meu padrasto não tava em casa, e me botava de castigo dentro do quarto escuro, que até hoje é o meu maior medo, é um quarto escuro, e me deixava lá por horas. Aí meu padrasto chegava e me tirava de lá de dentro, e era o meu maior pesadelo, era ficar dentro do quarto escuro. Meu maior pesadelo era esse. Então eu sofri muito na mão da minha mãe, não só de surras que ela já me deu, mas como ela fazia eu passar vergonha, sabe, na escola, assim, no meio dos amiguinhos. Meus amigos me zoavam bastante por conta, né, da minha roupa, por conta da minha sacola, né, que eu levava pra escola com meus materiais dentro. Então, querendo ou não, eu sofria, né, de todas as formas. Mas sempre que meu pai me pegava, era a minha maior alegria. Ele não me pegava muito, meu pai não me via muito, ele me via basicamente uma vez por mês e tal. Mas a maior alegria da minha vida era quando meu pai me pegava. E por conta de tudo que minha mãe fazia comigo, né, por conta das surras também desnecessárias, eu acabei me revoltando e fazendo coisas que minha mãe não gostava, que estressava ela, que irritava ela. Mesmo sabendo que ia apanhar, eu fazia, porque eu já apanhava de qualquer forma. E a maioria das vezes eu fazia e, tipo, corria com meu padrasto, que eu sabia que ele ia me defender. Então eu gostava muito do meu padrasto por conta disso. Ele me protegia, sabe? E aí minha mãe foi pegando mais raiva ainda de mim, porque tava vendo que meu padrasto estava me defendendo demais. Tipo, o que ela falou pro meu pai, sabe? Falando que meu pai me amava mais do que amava ela, gostava mais de mim do que dela e tal. Quando eu era bebê, ela começou a falar pro meu padrasto também. E mesmo assim, meu padrasto continuou me defendendo, sabe? Meu padrasto continuou me dando as coisas que a mãe não me dava. E quando eu tinha 12 anos de idade, tava eu e minha mãe e meu padrasto vendo televisão. E não lembro se era um filme ou se era uma novela. Nisso começou a passar uma cena quente, sabe? De um casal tendo relação. E a cena tava assim, bem explícita, né? E a minha mãe começou a gritar comigo, falando pra me fechar os olhos e tal. Meu padrasto começou a rir. Minha mãe ficando brava e tal, mandando eu sair dali. E eu peguei, tipo, não liguei muito e saí. Depois daquele dia, eu tava sozinha, meu padrasto chegou e perguntou pra mim se eu sabia que era aquilo que tava acontecendo na televisão, no dia que minha mãe tinha tirado eu, né, de frente da televisão. O que aquele homem, aquela mulher tava fazendo. E literalmente, gente, eu não entendia, né, eu não sabia o que era aquilo. Sabia que eles estavam se beijando e tal, pra mim, né, era normal, eles não estavam se beijando. Mas eu não entendia, antigamente eu não tinha esse negócio, né, das crianças, tipo, com 11 anos de idade, 10 anos de idade, já saber o que é, sabe? Antigamente eu não tinha isso. Então eu falei que sabia, porque na minha cabeça eles estavam se beijando e tal, e eu sabia que era se beijar. Mas era só isso, gente, eu não sabia o que era além daquilo ali, entende? E depois daquele dia ali, meu padrasto começou a, tipo, me olhar de forma diferente, ele começou a, tipo, entrar no banheiro quando eu tava tomando banho, coisas que ele nunca fez antes. Até que um dia ele chegou e eu tava no meu quarto. Minha mãe, eu não lembro pra onde que ela tinha ido, se ela tinha saído. Eu sei que ela não tava dentro de casa, eu não sei se ela tava no quintal, não sei. Sei que eu tava dentro do meu quarto não tinha porta, não tinha cortina nem nada. E meu padrasto entrou e eu tava dobrando roupa. E ele começou a fazer várias perguntas pra mim e eu comecei a, tipo, não tava entendendo as perguntas dele. E foi a primeira vez que meu padrasto, tipo, começou a me alisar, começou a passar a mão no meus peitos, né, meus seios que eu nem tinha. Ele começou a passar a mão nas minhas partes íntimas e tal. E depois daquele dia ali, eu tomei um medo muito grande do meu padrasto. Porque ele começou a me ameaçar, falando que se eu contasse pra minha mãe o que tinha acontecido, ele ia desmentir. E aí ele ia falar que eu que tentei agarrar ele. Minha mãe com certeza ia acreditar nele. E minha mãe ia me dar uma surra e tal. E eu ficava com muito medo disso acontecer. Porque como minha mãe já tinha meio que uma raiva de mim, sabe? Então eu imaginei que ela fosse acreditar nele, entendeu? Como de fato, né, gente? Ele me ameaçava com isso o tempo inteiro. E eu falei pra ele uma vez que eu ia contar pro meu pai. Ele falou, se você contar pra ele, seu pai e a sua mãe. E eu fiquei com muito medo depois daquilo ali. E eu não contei mais pra ninguém.
Mas ele começou a fazer aquilo ali com frequência. Até que eu, com 13 anos de idade já, ele chegou em casa, eu tava sozinha em casa. Minha mãe tinha muito costume de sair e me deixar sozinha. Normal, até porque eu sempre fiquei sozinha desde mais nova. Pra minha mãe ir vender alguma coisa e tal. Minha mãe trabalhava fazendo, tipo, tecendo pano de prato, essas coisas assim, sabe? Tapete. E nesse dia, meu padrasto chegou e eu tava tomando café da manhã. E quando eu terminei, ele começou a vir pra cima de mim e tal, e mandou eu tirar a roupa e deitar na cama da minha mãe. E eu falei que eu não ia fazer aquilo e tal. Eu comecei a chorar, pedindo por favor pra ele não fazer aquilo comigo. Até então, gente, ele nunca tinha penetrado, sabe? Nunca houve a penetração, era só coisas superficiais mesmo, sabe? Tipo, passada de mão, ficar encostando o órgão dele genital em mim e tal, esse tipo de coisa. Ele nunca tinha tentado, né, fazer o que ele fez. E aí, nesse dia, ele pegou, começou a me ameaçar, falando que se eu não fizesse, ele ia me... sabe? E aí, eu deitei na cama da minha mãe. E aí, foi onde houve a penetração. Eu sangrei, né? E eu lembro que ele ficou ali, tipo, gemendo no meu ouvido, um troço nojento. E quando a gente menos esperou, a minha mãe entra dentro de casa. E não deu tempo dele correr, e eu também não tive reação. Eu tava parada, paralisada, né? Como eu fiquei desde a hora que eu deitei naquela cama, eu tava ali paralisada. Minha mãe chegou, minha mãe viu a cena, tipo, quando minha mãe entrou no quarto, ele saindo, tipo, ele correndo, tentando correr, e eu deitada ali sem roupa nenhuma. Nisso, minha mãe me pegou pelos cabelos e minha mãe me deu uma surra muito grande. E eu tinha sujado, assim, o lençol, né, de sangue, porque quando ele tirou a minha virgindade, eu sangrei. E a minha mãe começou a falar que tinha nojo de mim por conta daquilo, que ela ia tacar fogo naquela cama. Me chamou de vários nomes, sabe? E nisso ela pegou, mandou pegar minhas coisas e ir embora. O que mais me doeu foi ela não ter me perguntado o que aconteceu. Ela, tipo, não ter cogitado que eu tava em choque, que eu tava paralisada, que eu não conseguia nem falar, eu só chorava. Será que ela não percebeu que tinha alguma coisa de errado? Será que ela não percebeu que eu tava naquela cama ali obrigada? Mas enfim, eu peguei minhas coisas e minha mãe começou a me chutar pra fora de casa, assim, tipo, vai, sai daqui. Ela pegava minhas coisas assim, jogava, as minhas roupas caíam assim na bolsa. E eu fui pedir ajuda, né, pra um vizinho, pra poder me levar até a casa do meu pai, né? E foi esse vizinho que me ajudou, me levou até a casa do meu pai. Meu pai me perguntou o que tinha acontecido, eu não conseguia falar de jeito nenhum. Ele foi na casa da minha mãe. Minha mãe só falou que não queria mais eu lá porque eu tava dando em cima do meu padrasto. Mas a minha mãe não contou. Ela não contou o que de fato tinha acontecido. E ela não contou porque ela sabia que eu não tava naquela cama porque eu queria. Que eu não tinha tido relação com meu padrasto, com o marido dela, porque eu queria. Aí meu pai voltou pra casa, meu pai falou, filho, você não pode ficar fazendo isso. Primeiro que ele é o marido da sua mãe e tal. E aí quando o pai foi falando, eu tive certeza que ela não falou pra ele o que de fato aconteceu. E eu tive medo também do meu pai me bater. Eu tinha medo do meu pai me bater também. Se eu contasse pra ele a verdade, o que tinha acontecido, ele não acreditar e ele me bater. Então eu também não contei. Eu fiquei com aquilo ali guardado pra mim. Eu não fui mais na casa da minha mãe, de jeito nenhum. Nem falei mais com minha mãe. A minha mãe também não me procurou mais depois disso. A mãe continuou com ele. Continua com ele até hoje. Eles moram juntos até hoje. Teve outros filhos com ele. E ele também teve um outro filho de uma outra mulher, que foi amante dele. Que hoje essa criança mora com a minha mãe. Pra vocês verem, né, como que ele é tão santo, como que ele é tão certinho, que ele teve filho com a amante. Ainda hoje quem cria o filho dessa amante dele é a minha mãe. E eu não tenho vontade nenhuma de voltar a falar com a minha mãe. Meu pai já falou pra mim perdoar ela e tal, que aquilo poderia ser coisa da cabeça dela, mas eu não consigo. E eu não quero perdoar minha mãe, porque eu sei o que de fato aconteceu. Fala, galera! Gente, eu não preciso nem falar pra vocês a minha revolta, né? Eu acho que isso fica bem nítido. Eu detesto trazer histórias assim
aqui no canal, porque eu conto com revolta, eu conto me colocando no lugar dessa menina, entende? Então é bem difícil pra mim, mas são histórias que servem de alerta, né? Não só para as mães, né, para os pais, mas como também para as adolescentes, né? Saber como reagir, saber como agir se caso isso vier a acontecer com elas, entendeu? O mais revoltante disso tudo, obviamente, além, né, de ver esse monstro ameaçando essa menina dentro da própria casa dela, ver uma mãe colocar uma criança, porque ela tinha 13 anos de idade só, pra fora de casa, sem simplesmente perguntar o que aconteceu, simplesmente achar que a filha deu em cima do padrasto, ela que quis dar pra ele por livre e espontânea vontade. Isso é mais revoltante que tudo. Gente, pra mim isso não tem nem que ser chamado de mãe. Pra você ver, o alecrim dourado, né, o presente de Deus dela, ele é tão santo que ele teve filho com outra mulher, e quem cuida do filho, né, da amante do bonito dela, é ela própria, ela mesma. Agora vai entender, a filha, ela pegou, não perguntou o que tinha acontecido, não quis saber de nada e colocou pra fora de casa. Agora o filho da amante dele, né, o filho de uma desconhecida, ela coloca pra dentro de casa. Gente, é muito revoltante isso, vala-me Deus. Mas enfim, se você estiver passando por algo parecido ou conhecer alguém que está passando por um assédio, por um infantil ou passou por... denuncie, gente, diz que 100, conte pra alguém, conte na escola, independente se vai acreditar em você ou não, conte. Não fique com isso guardado pra você, não espere acontecer algo que possam desacreditar de você da forma que desacreditaram dessa menina. Tipo, ela não contou antes pra mãe, que ela já sabia que a mãe poderia não acreditar. Mas eu também acredito que não ia fazer muita diferença, porque essa mãe é safada. Então tô vendo que não ia fazer muita diferença. Mas independente, conte a si mesmo, entendeu? Fale o que estava acontecendo. Talvez se ela tivesse contado pro pai o que aconteceu, o pai dela teria acreditado, né? Mas infelizmente o medo tomou conta, né? Ela não conseguiu falar o que realmente aconteceu. E guarda isso com ela até hoje. Imagina quanto deve ser difícil, né, carregar isso por tanto tempo. E até hoje esse ser humano tá aí solto e provavelmente, gente, tentando ou fazendo isso com outras crianças. Mas é isso, galera. Se você já passou por algo parecido ou tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra me trazer sua história aqui no canal também, tá? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais o canal e o YouTube tá entregando vídeo pra mais pessoas, tá ok? Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.